Que bom que os irmãos estão chegando. Eu espero que tenham lido esse livro tão maravilhoso, né? Eu tenho separado sempre a segunda-feira e a terça-feira para estudar bem o livro, ler de novo, né? Essas 3 semanas aí, eu não sei quantas vezes eu tive a oportunidade de ler o livro de Esther, mas foram bastantes, né? E eu agradeço muito a Deus por essa preciosidade, né? Que nós temos em nossas mãos, e uma riqueza muito grande de história, de preservação do povo de Deus. Muito interessante o livro de Esther. Ele e tem outro livro na Bíblia que não tem o nome Deus, mas você encontra muito claramente a ação de Deus nas páginas do livro de Esther. É Esther e Cantares, tem essa peculiaridade, mas você percebe Deus assim atuando de maneira muito preciosa. Então é muito gostoso ler esse livro, um livro que tem a comprovação histórica, né? Os historiadores, tem os que questionam o livro da Rainha Esther, dizendo assim, a Rainha Esther não se encontra em outros compêndios históricos, né? A Vasti não era a mulher principal, era a mulher principal do Assuero, a Mordecai, mas graças a Deus que a arqueologia está aí, e em cada descoberta histórica, né, do nosso século, tem se descoberto escritos com o nome do Mordecai, com o título dele, tem se descoberto tantas questões que são citadas no livro e que comprovam a historicidade desse livro maravilhoso que temos nas mãos. Então é um privilégio, um prazer muito grande ter você aqui nessa noite para nós meditarmos nesse livro que Deus nos deu de presente. Então eu espero que todos estejam bem, todos estejam animados, tenham lido pelo menos Esther alguma vez na vida, né, ou nessa semana. Espero profundamente. Eu quero contemplar aqui nessa noite o capítulo 2, o capítulo 3 e até um pouquinho do capítulo 4. Tentar colocar aqui para nós os personagens principais dessa obra, fazer uma revisão aqui conosco, não é para nós. Então eu fiz umas anotações aqui e é importante vermos alguns personagens principais dessa obra. Então você tem alguns personagens que são muito marcantes na história do livro de Esther. Primeiro, Xerxes, né? Uma autoridade, um reconhecido historicamente, o imperador que realiza um banquete de 180 dias. Você imagina que é um banquete de 180 dias, né? Então são 6 meses aí, e algumas pessoas falam o que eles fizeram durante tanto tempo. Primeiramente, vamos lembrar que ele convida todos os príncipes, todas as autoridades, as pessoas importantes ali do seu reinado, que ia desde a Etiópia até a Índia, assim, várias províncias. Ele convida para Suzã, e ali ele vai então, os historiadores colocam que eles estão ali em várias reuniões para tratar da invasão à Grécia. Então o olho estava numa celebração, numa grande celebração, mas um tempo de estratégia para a invasão grega, né? Xerxes, ele queria tanto a invasão da Grécia como invadir a Europa. Então esse sonho, o que ele queria. Então a ostentação do poder, a ostentação de toda a glória, né? É interessante que Esther capítulo 1, nós encontramos detalhes da cidadela de Suzã, capital do império, né? Eles dizem aqui, bebiam sem restrições, o piso de mármore, então a riqueza, ouro nas argolas, nos pendentes, nos bancos, a riqueza da comida. E aqui traz um detalhe importante no livro de Esther, que é o autor. Nós não temos um nome, quem que escreveu. Então provavelmente o autor de Esther vivenciou esse período, para ele trazer memórias tão vívidas, né? Então um judeu que viveu essa história e que Deus usa esse homem para nos mostrar a preservação do povo de Deus. Um ponto importante para nós. Então, Xerxes é importante, Mordecai é importante. O Mordecai não era tio de Esther, Mordecai é primo de Esther. Precisamos entender isso. Depois que os pais de Esther morrem, ele adota Esther como filha, mas Esther era prima dele. E é importante para nós. Outro ponto importante para a nossa compreensão, além de Xerxes, nós temos de Mordecai, de Esther, nós temos um personagem que é o Amã. O Amã que
quer de toda forma, não é, extinguir o povo de Deus, ele quer aniquilar o povo de Deus, e é muito interessante nós compreendermos aqui a história, esses personagens que são apresentados para nós. Eu fiz uma anotaçãozinha aqui que é importante para nós. No capítulo 3 de Esther, quem tiver aberto, capítulo 3, versículo 7 até o versículo 15, mostra um sábio lançando purim, que era lançar sorte. Então havia esse sentimento de lançar as sortes para descobrir qual seria a vontade de Deus, para descobrir o que Deus queria para o povo, ou ali a divindade deles, né? Então o ponto máximo aqui de Esther é nós entendermos esse lançar de sortes, o purim. Havia esse desejo. E Amã, ele queria saber qual era a resposta, ou era a orientação dos deuses, ou da orientação para fazer ali a sua perseguição e a sua aniquilação. É interessante isso, porque a história de Esther é exatamente a história de uma grande festa de Israel que é celebrada até hoje. Esse livro de Esther está na Bíblia para uma celebração ao Purim, a essa festa de grande livramento de Deus à nação de Israel. Isso é importante estar aqui na nossa cabeça. E o mais importante para nós, o ato da mensagem desse livro, para a minha vida, para a sua vida, eu escrevi aqui, eu espero que você guarde no seu coração, é que o Deus invisível das Escrituras, isso aqui é importante para nós, se você puder até anota aí. Então, o Deus invisível das Escrituras providencialmente controla, o Deus invisível das Escrituras providencialmente controla os acontecimentos e molda as circunstâncias para servir aos seus próprios propósitos. Repare bem, o drama que você está passando, que nós estamos passando hoje, é um momento especial que Deus está tratando a nossa vida. Portanto, tentar manter a calma, porque nós não sabemos o que vai acontecer no futuro, mas uma coisa eu sei, olhando pela experiência, tanto ministerial quanto da palavra, que sempre no futuro o Senhor tem algo muito especial para nós. Sempre, por mais que o aperto seja hoje, no final nós iremos sorrir de alegria. Hoje nós podemos de repente estar lá no pranto, chorando, tristes, arrasados, desanimados, sem esperança, tristes aí pela vida, pelos acontecimentos, pelo desemprego, pela enfermidade, pela dor, pelo abandono, pela solidão. Não sei, mas uma coisa que eu tenho assim a plena convicção, o Senhor sabe o final da história. E o Senhor tem sempre o melhor para nós. Então o livro de Esther, olhe para ele com essa expectativa, com essa esperança, olhe para ele com esse sentimento de muita graça de Deus para a nossa vida. O cenário de Esther era um cenário ali que poderia ser de desolação completa. O cenário poderia ser de aniquilação completa. A trama de Amã estava muito bem bolada, todo o acontecimento, e aí você não tem o nome de Deus ali sendo tratado, mas você percebe nas páginas de Esther a mão de Deus de uma maneira tão poderosa, tão preciosa, que nos dá alegria. Então, como eu disse, por mais que as tempestades sejam grandes, por mais que o momento esteja difícil, por mais que o drama esteja tomando conta, uma situação muito clara, muito certa, é saber o cuidado de Deus na nossa vida. O Senhor sabe, o Senhor tem o controle da história. Então, Esther, ele é essa exuberância da soberania de Deus, é essa graça de Deus, é o poder de Deus sendo assim manifestado para nós de maneira muito especial. Então o livro de Esther, ele nos brinda com esses acontecimentos. Então tem o acontecimento histórico, tem o testemunho histórico, nós temos Heródoto, grande filósofo, historiador, geógrafo, que escreveu sobre as aventuras persas, a história persa, e eles comprovam os personagens, a história, a historicidade, a realidade. Vale a pena ler Heródoto. Hoje é vendido no sebo, nas livrarias, na estante virtual. Você pega as invasões
persas na Grécia, você vai ter essa historicidade toda de maneira muito exuberante. Então, o capítulo 1 nós temos personagens centrais, 180 dias de festa. Provavelmente, como eu disse, os historiadores apontam, os comentaristas apontam que esses 180 dias é a organização para a invasão grega. Lembrem que Xerxes, com toda a sua... ele tinha uma mania peculiar de altivez, de grandeza, de poder, e ele estava realmente decidido a invadir a Grécia, né, numa resposta para as perdas dos seus antepassados, do seu avô, do seu pai. Aí nós temos Dário, nós temos Ciro, nós temos Dário, e ele queria então vingar essas derrotas. Então ele organiza esse grande banquete, e esse banquete está sendo feito, e diz a palavra de Deus que nos últimos dias desse banquete, né, ele resolve chamar a rainha Vasti, que era também, conforme os escritos, muito geniosa, né? Nós falamos na semana passada um episódio que Heródoto relata, que na ida de Xerxes à Grécia, ela fica tão enciumada dele que ela mutila uma amante do Artaxerxes. Então ele queria, ela nesse momento, a história... A ideia contemporânea é que ela se reclusa, ela estrategicamente ela para, e essa foi uma jogada dela, historicamente, quem sabe, de se resguardar para se preservar no futuro. Lembrando que Esther não é mais mencionada logo após o término da história. Nem no Novo Testamento. Nós temos aqui, como eu disse, a apresentação da festa do Purim, que é celebrada até hoje. Por isso esse livro, inspirado por Deus, escrito por um judeu que viveu essa época, ele nos brinda essa realidade aqui. E eu sei que Vasti não vai. E aí talvez você diga, não, ela não vai porque ela é geniosa, ela não vai porque ela queria... Não. Soberania de Deus. Deus planeja todas as coisas, está no controle de todas as coisas. Eu não sei o futuro, mas o Senhor sabe. E por isso que quando situações adversas acontecem na minha vida, lutas, tristezas, batalhas, eu preciso não olhar o presente e o hoje, mas olhar o Deus que eu sirvo. Ele tem cuidado de mim. Ele tem cuidado de mim. Quantas as situações da minha vida, você mesmo aí pode dizer, puxa vida, teve momentos que chorei tanto, pranteei tanto e hoje eu me encontro aqui numa situação diferente. Assim é aqueles que têm essa convicção do Senhor, da plena graça do Senhor, da bondade do Senhor, da misericórdia do Senhor. Olha para trás, né? O domingo eu preguei no Salmo 44 e o salmista aponta tudo que Deus fez e depois o momento trágico que eles estavam vivendo. E termina o Salmo 44 apontando para a benignidade do Senhor. Ou seja, o amor de Deus é temporal, o amor de Deus que tem cuidado de mim e de ti, o amor de Deus que tem nos ajudado até aqui. É isso é que é bonito no livro de Esther. Então, esses acontecimentos são fundamentais para nós compreendermos o contexto daquilo que está lá ao redor desse livro. No capítulo 2, nós sabemos a desobediência de Vasti, e quando ela desobedece, aí pensar, pronto, agora a mulherada vai fazer aqui uma insurreição contra os homens. E os conselheiros do rei disseram o seguinte, não, vamos dar aqui um jeito de tirar a Vasti do mapa, ela vai perder a coroa, ela vai perder títulos, para dar uma lição às mulheres e as mulheres obedecerem os seus maridos. E ficou isso, o rei gostou da ideia e tal. As pessoas que estavam ao redor do rei, no capítulo 2, é muito interessante que percebem que o rei fica triste. E faz então o conto moderno da Cinderela. Já ouviram falar na Cinderela? Aquela mocinha que perde o sapatinho de cristal naquela noite maravilhosa, né? Então a Esther poderia ser uma Cinderela, entre aspas, né? Ela não tinha madrasta ruim, ela não tinha nada. Entenda o que eu estou dizendo. Por quê? É celebrado o rei promulga uma lei onde todas as virgens, todas as donzelas poderiam ir ao rei para assim o rei apreciar e quem sabe casar com elas. E diante da soberania de Deus, quem que vai? Esther, estrela, Hadassah, essa moça que nos é apresentada no capítulo 2. E ela vai para ser olhada pelo rei, né? E Deus usa de maneira tão generosa os eunucos, um eunuco lá principal que diz, eu vou guardar essa moça, que ela é muito especial, né? E ele guarda, isso aqui me lembra muito, eu acho que eu já até contei aqui do irmão Santos, né? Quando ele foi para a Marinha, ele é baixinho, o irmão Santos, e na época, né, entrar na Marinha baixo era um negócio muito sério.
E ele conta para mim, conta para a igreja, eu acho muito interessante que ele, quando estava para se alistar, no dia do alistamento dele, entrou ele lá, os rapazes todos grandes, né, ali preparados, aquela coisa toda, quando de repente entra um sargento baixinho e começa a dizer assim: acabou de chegar o santo protetor dos baixinhos. Né? Muito legal. Por quê? Irmãos, Deus cuida de nós, meu irmão. Então eu sei que às vezes nós ficamos tão desesperados, tão aflitos, tão arrasados, que nós queremos ver, Deus cuida de nós. Como é que um sargento vai baixinho, vai dizer algo desse? Então o irmão Santos disse: opa, tô em casa, né? Então Deus conduz Esther, Deus guardou a vida dela. E nos contado que o rei, ele passou então, e era muito interessante isso, porque segundo o costume da época, as moças que foram passar a noite com o rei, passavam a noite com o rei, passavam a noite com o rei, as moças que foram viver isso, se o rei não escolhesse, olha que drama, elas ficariam guardadas, separadas, até morrer numa casa chamada Casa das Viúvas, e elas ficariam lá, sem nenhum tipo de relacionamento, sem casar, sem ter filhos, sem mais nada. Já imaginou que poderia estar reservado para essa moça que está aqui com o nome de Esther? Mas Deus assim preservou tanto ela quanto a nação. E no capítulo 2 nos é destacado isso, que ela vai ao encontro real e Deus usa o coração daquele rei, move o coração do rei. Me lembra muito do capítulo 16 de Provérbios, quando diz assim: o coração do rei está na mão do Senhor e ele inclina para onde quer. Essa é a grande verdade. O Senhor está no controle absoluto de tudo e de todos. Sua vida, minha vida, a vida dos governantes, de tudo, está nas mãos do Senhor. Ele inclina para onde quer. E assim Deus o fez. Inclina o coração daquele rei para tomar Esther como esposa. E aí começa então o capítulo 2, nos é apresentado, né, que ele vai lá, casa com ela, nos é mostrado de maneira muito clara, e nós percebemos esse destaque, esse reconhecimento, e ela se torna rainha, muito bela, né? Muito bonita, e ela começa então a ter acesso ao rei. E é muito interessante isso, porque nesse período surge, do capítulo 3 até o 4, um personagem que nós já falamos, que é o Amã. O Amã, que é um oficial, ele resolve então, veja que ele estava até desapercebido, é muito interessante. Quando ele passava, as pessoas se curvavam diante de Amã. É muito interessante, as pessoas se curvavam, se reverenciavam, mas nos dito que Mordecai não fazia isso. E lembrem, Mordecai era benjamita. Isso aqui é interessante demais, um detalhe importante. Benjamita. E como benjamita, ele era da tribo de Saul. E Amã nos dito que ele é agadita. E foi um povo no qual Saul combateu e destruiu. Então, provavelmente, muito provavelmente, o autor de Esther, esse judeu que viveu essa realidade, ele nos mostra aqui uma luta ou um ódio um ódio, como é que eu posso dizer, nacionalista, né? Então Amã tinha o sentimento de destruir o povo judeu pelo que fez com o seu povo. E Mordecai, por sua vez, guardava esse ranço, né? Esse ranço que vem desde o período de Saul, né? Desse povo inimigo dos judeus, né? Então havia uma batalha ali e Amã não se dobrava, o Mordecai não se dobrava, Mordecai não se curvava. Entendemos que ele errou ali, eu acredito que ele foi muito genioso, muito imaturo até, mas a história está aí revelada para nós e nós aprendemos com essas lições. E Amã não se apercebia disso até que chegaram lá a turma da fofoca, porque sempre tem. Às vezes você está fazendo uma coisa tranquilo, de boa, sem nenhuma intenção até, mas chegam uns fofoqueiros para acabar, para destruir, para desanimar. É a mesma coisa na igreja, no trabalho. Você está indo bem e de repente começa aquelas fofoquinhas, aquelas intrigas, né? Você está no trabalho, você fazendo bem, e de repente começa então essas coisinhas. Você já pararam para pensar nisso? É perseguição, é tudo. E botaram no ouvido de Amã que Mordecai não se curvava. Menino, a partir daquele momento, se ele já tinha raiva, se ele já tinha ódio do povo ali, dos judeus, quando ele viu Mordecai não se dobrando, ele disse: tem que acabar não só com Mordecai. A raiva dele não era só com Mordecai. Agora ele disse: eu não quero acabar só com ele, eu quero acabar com o povo todo.
Esse povo, reparem que na história, tanto Ciro como Dário foram benevolentes com os judeus. Diferentemente de Nabucodonosor, quando leva Israel cativo. Já Ciro e Dário tiveram uma atitude diferente. O próprio Artaxerxes, o próprio Xerxes teve uma atitude diferente, a não ser agora, que ele vai na onda de Amã e aceita, né, a aniquilação de Israel. Mas historicamente, esse povo, os persas, tiveram um zelo com os judeus, mas nesse ponto, Amã guardava esse ranço, essa raiva, essa dor, essa tristeza, essa luta. Ele dizia assim, não, eu não quero só acabar com Mordecai, eu quero acabar com o povo todo. Era um ódio muito parecido com aquele ódio satânico que está lá escrito no livro de João, quando o Senhor diz, olha, o ladrão não vem somente para matar, roubar, ele vem somente para matar, roubar e destruir. Era esse o sentimento de Amã contra o povo judeu. Ele queria aniquilar, acabar tudo, mas lembre, mesmo que você, nesse momento, esteja passando opressão, não de quem queira lhe aniquilar, acabar, entenda, olhando para as páginas do livro de Esther, olhando para essa realidade, Deus é soberano. Aguenta o tranco, aguenta a paulada, aguenta a perseguição, porque o fim da história não é esse que nós estamos vivendo. O Senhor sabe o final da história. Isso aqui eu não estou dizendo como jargão, vamos dizer, não, é fato. É o que a Bíblia nos ensina. O Senhor está no controle da história. O Senhor, Ele controla todas as coisas. O Senhor está no governo de todas as coisas. Isso tem que estar no nosso coração. Isso tem que estar na nossa alma. Isso tem que estar no nosso sentimento, de saber que Deus é soberano. Então olhe para o livro de Esther tendo essa compreensão do cuidado de Deus. Então no capítulo 3 você vê o ódio completo de Mordecai, de Amã pelos judeus. Mordecai, por sua vez, não se dobra, mas Deus é tão generoso, tão especial, que Mordecai, com zelo com sua prima Esther, lá no harém, lembram? Ela está lá no harém do rei, está lá sendo cuidada, e ele sempre ia lá, ele sempre passava. E numa dessas idas, acontece, não por coincidência, mas Deus dá de bandeja para Mordecai, que ele percebe 2 homens tramando para matar o rei. 2 homens estavam tramando. E ele escuta, ele presta atenção, e ele narra a rainha Esther, que tem acesso ao rei e que conta para ele. E é interessante que ela estava arriscando a cabeça dela ali. Porque se não fosse verdade, se não for, mas soberania de Deus, averiguaram, e o livro nos diz, quem leu sabe, o livro nos diz que foi averiguado e que eles chegaram à conclusão que a verdade estava com Mordecai, de fato queriam matá-lo. E ele ganha um status na presença do rei e da história, pela preservação da vida dele. O rei começa a olhar ele com outros olhos. E entendamos, Deus ele faz dessa forma. Eu me lembro uma vez uma perseguição num trabalho, eu estava trabalhando numa escola e inventaram uma história tão miraculosa a meu respeito. Um coordenador lá disse tanta coisa. E eu me lembro que eu ouvi tudo isso, ouvi da direção da escola, tanta coisa, tanta acusação, tanto negócio, que eu simplesmente fiquei ali perplexo. Eu disse, não acredito. Ele disse tudo isso. Mas aí a pessoa no final olhou para mim e disse assim, mas eu conheço você. E não era nada por ser pastor. Não, ela disse, eu conheço você, eu conheço sua caminhada. E eu vou averiguar isso, e vou investigar isso. Eu me lembro que eu não fiz nada. A pessoa mesmo, a direção foi atrás, olhou, e viu, e analisou. E de repente, a história mudou. Foi muito parecido com Esther, muito parecido com Mordecai. Só que graças a Deus não foram enforcados como Amã, graças a Deus, né? Mas a história mudou completamente. Portanto, no momento da aflição, você está fazendo certo, vamos perseguir, filho, vai perseguir, filho, vai ter luta, vai ter batalha, mas como está dizendo aqui a irmã Régia, aguenta firme, seguro, parece que tá tudo agitado, né? Mas Jesus está no barco, né? Eu falei disso domingo à noite na igreja, né? Eu digo, os discípulos foram lá e disseram assim, eu acorda, parece que não está vendo. O Senhor está lá acalmando a tempestade, o Senhor continua reinando, o Senhor é soberano, o Senhor cuida de nós, o Senhor tem nos guardado. E assim foi feito, né? O rei da graça
a Mordecai, mais graça ainda a Esther, e começa então a nossa história no capítulo 3, quando nós percebemos assim esse agir maligno, né? Esse agir maligno através de Amã, que começa então a perseguir. Olha só, capítulo 2 e capítulo 3 de Esther, nós podemos resumir numa frase. Eu anotei aqui. A frase é a seguinte: as circunstâncias de hoje, pode anotar se quiser, as circunstâncias de hoje são preparadas para o futuro, somente conhecido por Deus. Eu não sei o futuro, você não sabe o futuro, mas essas circunstâncias de hoje, elas são preparadas para o futuro. Está lá me aperfeiçoando, está lá melhorando a minha vida, está lá melhorando minha caminhada, está lá melhorando o meu caráter, minha paciência, minha espera, aguentar esse cuidado de Deus. Então isso é fundamental na nossa vida. Então capítulo 1 de Esther nós já entendemos o pano de fundo histórico, capítulo 2 o casamento, capítulo 3 essa trama já de Amã querendo matar e acabar. Veja só no capítulo 3, diz assim: depois disto o rei Assuero engrandeceu Amã, filho de Ramete, Agagita, e o exaltou. Lembrem como eu falei, não é? Saul destrói esse povo. E então havia um ódio ali de geração, de tempo, em Amã para aniquilar os judeus. E não foi à toa que está aqui essa história sendo narrada, um cargo mais elevado do que todos os oficiais que estavam, né? E diz assim: Amã, a porta do rei, se inclinavam e se prostravam diante de Amã, porque era a ordem do rei a respeito dele. Mordecai, porém, não se inclinava nem se prostrava. Né? A ideia da adoração a Deus, mas mesmo essa ideia de adoração a Deus, você percebe que na história, na própria palavra de Deus, nós temos personagens bíblicos que honraram o rei, né? Se curvaram diante de reis. Né? Eu posso anotar e trazer no próximo encontro. Eu não estou lembrado, mas teve personagens que agiram dessa maneira, né? Essa maneira de se submeter mesmo à autoridade. Mas Mordecai, provavelmente, historicamente, com esse ódio por ser benjamita, e o outro lá agora, que estava no poder, querendo acabar com os judeus, eles não vou, e não foi, fincou o pé e não fez mesmo. Eu acredito que ele agiu aqui errado, mas está na história, está na palavra de Deus. Nós vamos ver que esse erro dele quase precipita todo o povo ali naquela região. Essa situação que ele fez, esse bater o pé dele, se não fosse o Senhor, e nós tínhamos aqui a aniquilação mesmo desse povo, porque eles jogam o Purim, reservam uma data, nessa data, dia 13 do mês tal, e resolvem fazer isso, né? Eles querem acabar, eles lançam sorte e resolvem então aniquilar o povo, como nos é dito nas Escrituras. Né? Amã, que não é bobo, que ele não podia fazer isso, ele seduz então o rei. Ele diz: vou te dar toneladas e toneladas de prata. E o rei, abre o olhão e diz: opa, isso me beneficia, está no versículo de 8 a 9, e eu vou fazer exatamente isso. Né? É interessante que Xerxes, Amã descreve um povo para ele, e Xerxes não questiona nada, diz: não, vamos aniquilar mesmo, vamos acabar mesmo. Tá livre, aí pode tocar o barco, como nos é dito nas Escrituras, e essa trama nos é feita, e isso é nos revelado no capítulo 3. E o rei, no versículo 12 até o versículo 15 do capítulo 3, reserva então essa ordem que, olhem só, no dia 13 do primeiro mês, chamaram os secretários do rei, segundo tudo que Amã havia ordenado, e se escreveu aos sátrapas do rei, aos governadores, aos príncipes, né, e a todas as províncias e aos chefes de cada povo. Reparem que o final do texto, a situação foi tão forte, tão chocante, que a Suzã, olha o que diz aqui, no versículo 15, quando as pessoas começaram a anunciar essa tragédia, esse drama, que no dia 13, olha só, o mês de Adar, todos os judeus, olha que coisa forte,
todos os judeus, tanto os jovens como os velhos, as mulheres e as crianças, fossem destruídos, o texto nos diz, no versículo 13, fossem destruídos, mortos e aniquilados, e os seus bens fossem saqueados. Ele estava com esse olhar, né, para os bens, ele queria também esses bens, e era esse o desejo, destruir, morto e aniquilado. Lembra lá de João capítulo 10 que eu já citei? O ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. Era quase o sentimento, era esse sentimento que Amã tinha. E é nos dito que os mensageiros, impelidos pela ordem do rei, partiram imediatamente, e a lei foi proclamada na cidadela de Suzã. O rei Assuero foi cúmplice da situação. O rei Assuero e Amã se assentaram para beber. Acho que sonhando, vamos aniquilar mesmo, vamos ficar mais ricos, vamos estar todo cheio de dinheiro. Mas diz a palavra que a cidadela de Suzã, nos é dito no versículo 15, ficou perplexa, chocada. O que está havendo? E o rei bebendo, como se nada tivesse acontecido, como se fosse matar simplesmente uma formiga, como se fosse matar simplesmente um inseto, sem nada, sem chocar, um ato de genocídio imenso que está sendo declarado, e simplesmente o rei vai lá para beber junto com Amã o que estava tramando. Mas sabe de uma coisa, que eu vou terminar com essa fala, que mesmo que tramem contra você, contra a minha vida, contra a nossa vida, você já passou por isso certamente, mas é claro saber que quem dá a última palavra é Deus. E mesmo que essa trama ela termine em morte ou em tragédia, é saber que o máximo que podem fazer é ferir o nosso corpo, porque a morte para o crente, o máximo que a morte pode fazer comigo e com você é nos apresentar a Cristo Jesus, que é infinitamente melhor. Então, não venhamos a temer o mal, não venhamos a temer as tramas, não venhamos a temer as circunstâncias, os ódios, o disse-me-disse, a fofoca, o olhar altivo e o olhar odioso dos outros. Descansa em Deus. Confia em Deus. Estavam bebendo e dizendo, agora acabou, não tem mais jeito. A vida aí desses povo rindo, agora acabou. Só me lembra esses filmes, né? Os filmes têm muito de... Eu sempre vejo filmes assim, e gosto muito de filmes, e filmes têm muito de essência bíblica, se você perceber. Porque sempre tem um herói, e sabe quem é o meu herói e o seu? É Jesus. Sempre tem o escape. Sempre, qualquer filme, veja aí de Batman, de Super-Homem, de tudo no mundo. Sempre tem um escape. Sempre tem a saída. E Jesus é o nosso herói. Jesus, ele está agora aí. Jesus, ele está agora aí. Isso não é jargão, é fato. Ele diz, eis que estou convosco, todos os dias, até a consumação dos séculos. Às vezes o meu coração não quer ver pela fé, mas possamos receber aquele título. Amanhã à noite eu vou estar pregando na igreja sobre a mulher cananeia. Quando você lê o texto da mulher cananeia, você pensa assim, puxa vida, Jesus está sendo muito grosseiro com ela. Porque ela se aproxima e Jesus dá uma dura, né? Jesus dá veio aqui, a minha palavra veio mais para Israel. Eu não vou tirar o pão para o povo de Israel, eu vou dar as migalhas aí e tal. E nós sabemos que a mulher diz, mas os cães comem as migalhas, né? E aquela mulher com a cultura sírio-fenícia, né? Uma mulher que tinha uma cultura o guia espiritual era Afrodite, né? E não é à toa que a filha está possessa. E Jesus olha para ela. E Jesus exalta, de certa forma, porque ele diz, mulher, grande é a tua fé. Jesus usa ali uma expressão, quando é traduzido no livro de Marcos, que é mega. Ou seja, muito grande a tua fé. Muito grande. E Jesus admira a fé daquela mulher. E eu quero convidar você a ter fé, por mais que os momentos sejam difíceis. A tragédia estava anunciada. Terça-feira que vem nós vamos adiantar o capítulo 4 até o capítulo 6. A tragédia estava anunciada. Mas não é mencionado o nome de Deus. Não é mencionada a palavra oração. Mas nós sabemos que Esther, essa menina estrela, Hadassah, murta, como nós falamos, né? Planta que cresce. Ela diz orem, ela não fala orem, mas ela diz vamos proclamar um jejum. E bota todo o povo para proclamar um jejum. E esse jejum
tinha que ter oração. Então, por maior que venha a ser a luta, ora ao Senhor. Proclama um jejum. Jejum pode ser de alimento, pode ser de filme, de série, pode ser de alguma coisa. Separa um tempo, ora ao Senhor e veremos coisas novas acontecendo. Por mais que a trama seja grande, espere, confie no Senhor. Lembrando que eu falei, as circunstâncias de hoje são preparações para o futuro, somente conhecido por Deus. O Senhor está no controle de tudo. Durmam em paz, continuem em paz, sabendo que o Deus de Israel é aquele que tem cuidado de nós. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui partilhando com vocês e uma alegria muito grande poder abrir a palavra de Deus, poder ver queridos aqui conosco. E eu rogo ao Senhor que o Senhor Deus continue ajudando, fortalecendo, animando a vida dos amados. Que Deus continue trazendo paz, alegria, continue ajudando nos momentos mais delicados que talvez você, sua família esteja passando. Eu oro a Deus para que em nome de Jesus, através da palavra de Deus, você encontre alento, paz e segurança. Só Jesus pode nos dar. Ele está aí e Ele tem o controle de todas as coisas. Um grande abraço virtual e que todos passem assim amanhã um feriado muito especial. Não relaxa por ser feriado, não relaxa as disciplinas espirituais, que é oração, que é palavra. Se puder, se conecta no culto da sua igreja. Quem não está participando de igreja, quiser conectar no culto da Igreja Cristã, é no canal Todos em Risco, né? O canal da Igreja Batista Cristã. Você pode se conectar, amanhã eu vou falar sobre fé e vai ser um prazer muito grande receber você lá, tá bom? Um beijo bem grande no coração, uma boa noite a todos e todas que vieram. E quem não leu ainda o livro de Esté, leia, e que na terça-feira que vem nós vamos estar continuando nessa porção maravilhosa da palavra. Eu espero ter aqui explicado um pouco, né, da palavra, e se você tiver alguma dúvida, tiver alguma pergunta, pode mandar para mim, que eu teria o maior prazer de responder em nome de Jesus. Grande abraço e até o nosso próximo encontro. Que Deus continue nos abençoando. Deus abençoe.